Donos da Bola. Oferecimento Skin, do jeito que o povo gosta. Boa tarde para você, boa semana, segunda-feira começando, a gente repercutindo mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio só subindo na tabela ou se mantendo ali em cima, né? O Internacional promovendo a estreia do novo técnico, empate em 0-0 com o Cruzeiro, e na abertura do programa a gente já está recebendo um convidado muito especial, por isso eu apresento ele agora, o capitão do time do Grêmio, volante Maicon. Muito obrigado pela presença aqui, Maicon. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Estou com o Ribeiro Neto aqui, Daniel Oliveira, Zé Aldo Pinheiro, tudo bem, rapaziada? Isso aí. Maravilha. E aí, Maicon, esse momento do time, muito bom, né? Muito bom, muito bom. A gente sabe que tem muita coisa ainda pela frente, né? Mais um turno inteiro, mas a gente está no caminho certo. A gente vai bater um papo com o Maicon, você pode participar, pode e deve, através das nossas ferramentas, no Twitter, o @donosdabolaRS, na fanpage do Facebook, vai lá no Instagram, tem bastidores também, @donosdabolaRS. Na Central Band do Esporte está o Carlos de la Rocha, que chega com o seu destaque agora. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Novidade no Inter, Chico. O volante Wellington Martins está com um contrato renovado. O contrato de empréstimo dele com São Paulo foi prorrogado até o final do ano. O contrato que iria até o mês de maio, mas hoje de manhã apareceu no bid da CBF e o Wellington é jogador do Inter até o final do ano. Foi mais difícil do que se esperava, mas o Grêmio saiu com os 3 pontos da Arena diante do Joinville. Acompanhe. A Arena do Grêmio. Uma semana depois do 5-0, o clássico ainda estava vivo nas arquibancadas. Os jogos contra Inter e Galo realmente animaram a torcida gremista. E talvez por isso, ninguém esperasse que enfrentar o Joinville seria tão sofrido. Sabe quem mandou no primeiro tempo? Pois é, o Joinville. E esse domínio fez diferença no placar aos 10 minutos, no cabeceio do Bruno Aguiar. Foi apenas um gol, mas poderia ter sido mais. Na jogada do Marcelinho Paraíba, Edgar Júnior errou dentro da pequena área. Já o William Popp não fez porque o Jeromel estava no meio do caminho. Com o Grêmio, tudo dava errado. O chute do Marcelo Oliveira bateu na rede, pelo lado de fora. E o Pedro Rocha, que recebeu o lançamento do Douglas, mesmo sozinho não aproveitou. O time do Joinville, muito bem analisado pela gente, tinha no ponto forte a transição, defesa-ataque em muita velocidade. A gente se impacientava e, por vezes, vinha atrás da linha da bola buscar. Eu tinha que ter, além disso, a vitória pessoal, para que eu aí desarmasse um sistema defensivo muito bem posicionado. Até então, o Grêmio estava irreconhecível. E no segundo tempo, teve que ser no abafa. O importante era buscar a vitória. Só que estava complicado. Pelo menos, o Eraso deu um certo alívio ao empatar o jogo. A pressão gremista era grande e o Joinville não conseguia jogar como na primeira etapa. Essa chance do Anselmo foi a mais perigosa. Mas não tinha sofrimento que durasse tanto. Aos 38 minutos, o Galhardo fez esse golaço de falta. Concentrei bastante ali na bola, sabia que poderia ser a última oportunidade nossa. E é fruto de treinamento, é fruto de trabalho. Graças a Deus consegui fazer um bonito gol. 2-1 para o Grêmio e a terceira vitória seguida no Brasileirão. Acho que essas 3 últimas vitórias recolocou, né, a nossa equipe no caminho que a gente esperava. A partir da Ponte Preta temos 19 jogos para fazer de cada jogo a vida e tentar, né, superar tanto o Atlético como o Corinthians que estão na nossa frente. Bom, tá aí o Marcelo Groy também, responsável por esse bom momento. E a gente estava falando com o Maicon aqui. O Ribeiro Neto já se lançou, já quer perguntar para o Maicon? Eu só queria saber do Maicon. Você pode ter as honras da casa, eu já pensei que já tivesse feito. Mas eu só queria saber do Maicon se realmente vocês esperavam um pouco mais de facilidade, porque o Joinville está lá na zona do rebaixamento, a gente sabe que essas equipes acabam tirando pontos de equipes da ponta de cima, mas mesmo assim o Joinville, olha, dominou boa parte, especialmente do primeiro tempo, e teve que ser na superação ali, nas mudanças do Roger para conquistar a vitória. No início do jogo eles fizeram o gol, depois tiveram chance de fazer mais 2, né? E não fizeram. E a gente estava com o início de jogo muito ruim mesmo.
Depois a equipe até reclamou um pouquinho que as pernas estavam pesadas, porque os últimos 2 jogos foram bem intensos, né? Principalmente o Grenal foi, principalmente do Atlético Mineiro, que é uma equipe muito forte e joga em cima do adversário o tempo todo. Mas no segundo tempo o Roger corrigiu, né? No intervalo, a gente conseguiu jogar um pouco melhor do que a gente tinha jogado no primeiro tempo para ganhar o jogo. A gente já sabia porque eles... os últimos 5 jogos, se eu não me engano, que o PC chegou, ele alterou a equipe e muitos dos jogadores não estavam jogando. Teoricamente, os jogadores mais descansados, né? A nossa equipe vem de uma sequência muito forte de jogos, né? Pesou um pouco, mas eu acho que a gente ganhou na raça, né? Todo mundo correu muito, acabou o jogo, estava todo mundo muito cansado. Acho que a vitória era importante pelos 2 últimos resultados que a gente teve. Claro, porque valida tudo que foi feito antes, né? Sabe que eu sou, não sei se você sabe, não sou crítico, eu entendo o momento do Grêmio, é diferente, né? E vejo que o Grêmio tem muitas limitações, só que eu não tenho nenhum problema, já falei aqui, estou surpreendido positivamente, eu acho que o Roger faz um trabalho maravilhoso e fez crescer algumas individualidades no Grêmio. Claro, quando a força coletiva cresce, também aparecem as individualidades. Agora, dá para dizer que um pouco da dificuldade, tirando a questão física, também tem a ver que o Grêmio cresce muito quando tem espaços e que é meio óbvio, quando você tem uma equipe fechada, né, você que tem alternativas de velocidade vai ter mais dificuldade para penetrar. E o Grêmio não conseguiu isso no primeiro tempo. Meio que um veneno que o time do Joinville fez contra o que o Grêmio também sabe fazer. Eles vieram bem postados dentro de campo, fechando os nossos espaços. Certeza o PC analisou as últimas partidas da nossa equipe, né? E a gente tentou, no início do jogo, a gente conversou antes de entrar em campo, que não poderia entrar disperso, alertamos sobre essa bola aérea do Bruno Aguiar, que cabeceia muito bem, né? E logo no início a gente acabou tomando um gol e é sempre complicado você correr atrás do resultado, né? E no intervalo teve bronca? Como é que foi a conversa ali? Bronca não, acho que foi mais na intenção de corrigir, né? Não dá para também pedir por favor, né? Mas corrigir, o Roger sempre mostra o que aconteceu no primeiro tempo e o que a gente tem que fazer para fazer diferente do que a gente estava fazendo. O bom momento de um clube também tem esse tipo de jogo, onde você não atua bem e ganha em 2 bolas paradas. Foi o que o Grêmio fez. Né? Esse é o tipo de mas jogo aí é que que tu tem que está, ganhar, não mas importa aí, como. Perfeito, mas isso também faz parte do jogo. Né? Claro. Então, o Grêmio, por exemplo, e é uma coisa que está chamando a atenção, eu também sou um grande crítico dos problemas de finalização do time do Grêmio. E esse lance é uma prova disso aí, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, o aproveitamento do Grêmio melhorou muito. O Grêmio agora diminuiu 9 gols nos últimos 3 jogos. O número de oportunidades, mas está sendo mais efetivo. Perfeito. Eu discordo. Eu acho que o Grêmio aumentou o número de oportunidades, Ribeiro. Nos últimos 3 jogos, não. O Grêmio foi efetivo. O Grêmio, as chances que está tendo, o Grêmio está fazendo. Não. O Atlético Mineiro foi. O Grenal construiu muitos chances. Gente, o Grenal, o Grêmio fez 5 gols. Teve 7, talvez, para fazer. Tá? Contra o Atlético, teve 3, fez 2. Tem um pênalti, massacre, Ribeiro. No Grenal? Não estou dizendo que não foi, eu estou falando de efetividade. Não estou falando só dos gols. O Grêmio construiu, o Grêmio dominou o jogo inteiro. É que esse nunca foi. Nós estamos entrevistando ele, vamos ver a opinião dele. Esse nunca foi o problema. Porque o meio de campo do Grêmio, meio de campo que tu é o ponto de equilíbrio desse meio de campo, o meio de campo do Grêmio hoje é disparado o melhor setor do time, né? Eu acho que ali tanto eu quanto o Wallace e o Edinho quando joga, né, a gente tem que dar um suporte para o Luan, para o Pedro Rocha, para o Douglas e o Gil, né, na frente, fazer com que a bola chegue bem para eles na frente, porque eles têm muita velocidade e qualidade. E eles lá na frente estão bem, estão criando bastante oportunidade. Então eu e o Wallace, a gente não precisa tanto ficar passando a linha deles, né? A gente vem mais por trás para, né, ser o desafogo também a hora que eles não tiverem uma opção. Maicon, o Zé Aldo Pinheiro. Oi, Zé Aldo, tudo bem? O Zé Aldo está no programa. Maicon, ontem no primeiro tempo, a impressão que passou é que o Grêmio perdia o controle do meio campo. A pergunta que te faço é, a ausência do Luan, que junto com o Pedro Rocha lá na frente começa já a executar a tarefa de marcação do adversário,
E a mudança do modelo, colocando um jogador mais fixo na área, que foi o caso do Bobô, que estava desentrosado e que não exercia a mesma característica de movimentação do Luan, teriam contribuído para que o Grêmio não tivesse essa imposição e o controle do meio-campo no primeiro tempo ontem? Então, o Luan já não é aquele jogador de referência, né? Ele já sai, se movimenta no campo todo. É um cara que enfrenta 2, 3 e passa. E dá opção, né, para vocês. Né? E o Bobô já é um jogador mais de referência, né? Então a gente já teria que jogar pelos lados do campo e efetuar um cruzamento. Né? Com o Luan já é diferente, ele já pega, sai dos zagueiros e aí confunde a marcação, acaba confundindo a marcação do adversário. E é onde eu queria chegar. Embora o desgaste seja grande, Michael, o fato é de ter a sequência de jogos com o mesmo time, isso, não só o resultado e tal, aumenta a confiança, a estima, o cara já arrisca com mais confiança e tal, mas você já sabe onde está seu companheiro. Quer dizer, no futebol coletivo de hoje, o entrosamento é tudo. É tudo. Então, esse desgaste tem um bem maior, que é o que o Grêmio está conseguindo, que é o entrosamento do futebol coletivo. É importante você manter a mesma equipe, né? Ter uma sequência de jogos com a mesma equipe, porque, como você falou, a gente já sabe onde o companheiro vai estar, o que a gente pode fazer. Às vezes a gente nem olha, já toca a bola ali, porque sabe que o companheiro vai estar ali. Isso facilita bastante. E quem entra também, né, no decorrer do jogo, como o Fernandinho vem entrando muito bem nos jogos, né, o Brian entrou no final do jogo também com a mesma característica do Bobô, né, o Maxi, né, e outros jogadores que vão entrando facilita, porque a equipe já está entrosada, então ajuda bastante. Viu? Por isso que rodízio bom é na pizzaria. Não, pois é, Ribeiro, eu sabia que tu ia tocar nesse ponto, mas eu também queria saber do Maicon. Ele até meio que respondeu assim no final, quando ele disse que, porque tem entrado jogadores, naturalmente, numa sequência grande de jogos, máximo, né? Você não vai conseguir contar com as 11 peças, né? Tem suspensão, tem lesão, tem desgaste. Então, esses outros 2 ou 3, naturalmente são 15, né? 14 ou 15 titulares que deve ter um time. Esses 2 ou 3 que vão entrando, eles também têm que se adaptar ao esquema de jogo, porque senão você sente muito, né? Tem um entrosamento com os 11, entra um e aí você tem uma característica diferente. Mas talvez um exemplo que o Bobô deu, já que o sentiu Zé o Grêmio. Mas ontem já sentiu. Pois então você precisa testar mais do que 11. Não, mas você precisa tem que revezar em tentar determinado manter momento. o máximo possível o mesmo time. Ribeiro, nós não vamos chegar a uma conclusão, mas que eu acho que não adianta, tu vai ficar com a hashtag fechada com a guia até o fim da vida. Continua folclórico, essa questão do Bobô tem que compreender, né? O jogador estava um tempo sem jogar, ele tem que passar por uma readaptação. Exato. Então eu não posso, aliás, acho que tem que jogar mesmo, tá? Mesmo tendo dificuldade, ele tem que jogar. Ele tem que atingir uma condição que daqui a pouco, ficando no banco de reservas, permita que ele entre com ritmo, conhecendo um pouco mais o time do Grêmio. Então eu acho que eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Agora minha pergunta é o seguinte, o Grêmio agora é um time visado, né? O Grêmio vai ser visado, é o time a ser batido, o Grêmio e Corinthians. Como é que está na busca de uma estratégia, de repente uma mudança por circunstância do jogo? Como é que vocês vêm trabalhando isso? Agora as equipes todas já se conhecem melhor, né? Então vai ser um turno diferente, muita coisa pode acontecer, né? E a gente dentro de campo tem que saber que, como o Corinthians, o Atlético, né? O Fluminense que chegou agora, né? O Sport, são equipes que estão sendo acompanhadas também, nós também vamos ser. Então a gente tem que ter outras maneiras de sair, né, dessas dificuldades que a gente vai encontrar dentro de campo nas partidas, né? Então a gente acaba dessa maneira. Não tem o Luan, a gente entra com um jogador de referência, joga de uma outra maneira, e isso o Roger trabalha muito também, né? Eu quero falar especificamente sobre o trabalho do Roger, e o Maicon, junto com o Roger, são fiadores desse bom momento. Mas antes eu tenho um recadinho para você, rapidinho, olha só. Presta atenção agora, você que está tendo o seu carro aí financiado, pagando prestações altíssimas por conta dos juros bancários. Pô, pare com isso, meu amigo. O Rafael da Simon Consultoria está aqui, tem a solução imediata para você reduzir a sua prestação pela metade. Eu falei pela metade. É isso, Rafael? Boa tarde. É isso mesmo, Chico, pela metade. O recado vai para você que paga um carnê gigante do seu carro e as prestações não cabem mais no seu bolso. Está com dificuldade de pagar as parcelas? Está recebendo ligações diárias, cobrando suas prestações atrasadas e até mesmo ameaças de busca e apreensão do seu carro?
Não passe mais por esse desconforto. Livre-se desse incômodo e reduza a sua prestação pela metade do valor. Basta ligar no 3012-8899. 3012-8899. Se também tiver enrolado com outras prestações, dívidas com cartão de crédito, cheque especial, a Simon Consultoria também te ajuda a sair dessa. Você ainda ganha consulta gratuita. Basta falar que está assistindo os donos da bola. Então não perca mais essa oportunidade. 3012-8899, redução da parcela do seu carro pela metade é na Simon Consultoria. E Chico, se me permite mandar um abração especial à dona Clarice do Partenon, fãzaça dos donos da bola, que não perde um só programa, Chico. Beijo, Clarice. É isso aí, obrigado. Ó, e você, pare agora de pagar esses juros abusivos, hein? Não vai correr o risco de perder o carro que você suou tanto para comprar. O Rafael já deu o recado, 3012-8899, é só você ligar para a Simon Consultoria. Ô, Michael, você que é um cara experiente, já jogou em grandes clubes também do futebol brasileiro e trabalhou com grandes técnicos. Quando o Grêmio, quando sai o Filipão e o Grêmio anuncia o Roger, um técnico que tinha experiência aqui em equipes do interior do estado, embora vitorioso como jogador, qual foi a primeira reação que vocês tiveram? E eu queria que você atestasse hoje o trabalho do Roger dentro do vestiário e o que ele está conseguindo com vocês. Então, eu não conhecia, né? Mas sempre acompanhei e vi que ele foi auxiliar de grandes treinadores aqui no Grêmio, né? Também. E ele chegou na primeira semana de trabalho, assim, o grupo falou, as coisas vão funcionar, né? Porque ele chegou com ideias novas de trabalho de campo, que realmente as coisas acontecem dentro da partida, né? No jogo. Todas as jogadas, tudo que a gente trabalha no jogo é fruto do nosso treinamento, das ideias que ele passou pra gente e o grupo assimilou muito rápido. Que depoimento eu queria aproveitar essa situação e pegar como gancho o seguinte. Certa vez eu participei do preliminar com o comando do REC e o Magrão, ex-jogador do Internacional, Corinthians, Palmeiras, enfim, participou do programa e ele dizia o seguinte, ele foi atleta do Roger. Ah, no Novo Hamburgo, esse ano. Só o coletivo cansa, né? Quer dizer, não envolve mais tanto o jogador, só o treinamento coletivo, né? Eu acho que o bom treinador tu vê nesse tipo de situação, né? Quando tem uma semana cheia, por exemplo, que o cara pode fazer vários tipos de trabalho. Então, o diferente que ele vem fazendo é que a gente não sabe o que a gente vai fazer no dia a dia, assim, né? Pô, a gente pensa que vai ser um tipo de treinamento, ele chega, não, o treinamento hoje é assim, assim. E aí, sabe, são ideias novas que o grupo todo assimilou muito rápido e as coisas acontecem no jogo, né? Ele mostra pra gente no treinamento, pede pra gente fazer, a gente faz, chega no jogo, tudo que a gente fez no treinamento, a gente leva pro jogo. Que loucura, hein? Na partida de ontem, em diversos lances, deu para perceber que na bola dividida, às vezes os jogadores da equipe do Joinville conseguiam ter mais explosão e chegar antes nessa disputa de bola, antecipando-se. Houve 17 desarmes, inclusive, por conta da equipe catarinense. Agora, depois do jogo, o Roger falou o seguinte: nós vamos conversar mais e não forçar tanto porque os jogadores sentiram a perna. Tu estás dizendo que o que faz os jogadores se envolverem no trabalho do Roger é que aquilo que ele treina, vocês encontram um resultado prático no campo, vocês encontram sentido entre o trabalho do treino e as situações de jogo. Como é que vai conseguir manter o time jogando nesse mesmo nível se agora será mais conversa e menos treinamento? Então, no meu modo de ver, acho que uma conversa também é um treinamento, né? Porque se o jogador for inteligente e o treinador no quadro, no que for passar para a gente, mostrar o que ele quer, né? Por todos os treinamentos que a gente já fez, é fácil de absorver aquilo, né? E a gente conseguir levar para o campo mesmo não estando fazendo um treino tão intenso como a gente vem fazendo, né? Eu acredito que com os jogadores que a gente tem, né, são jogadores capacitados e inteligentes para, de repente, se a gente não treinar com tanta intensidade, só o Roger mostrando o que ele quer que a gente faça, a gente consiga levar para o jogo. Ô, Michael, você é jovem, mas tem personalidade, tanto é que virou capitão e depois eu queria falar sobre isso. Mas assim, você falou de uma questão prática, né, que mudou na rotina de trabalho. Agora, por que será que a garotada, e olha, a gente nem precisa nem perguntar, eles já falam de sopetão, parece que tão aliviada com a troca
e enaltecem tanto a mudança de ambiente no clube? Então, eu não gosto muito de falar de um treinador para o outro, porque cada um tem seu estilo de trabalho, de lidar com os jogadores dentro de campo, né? E tem jogadores que, se você grita muito, se você fala muito, o jogador se encolhe, sente, né? Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, né? Mas tem jogador que sente, e aí você não consegue tirar o que ele pode produzir dentro de campo, né? E quando o Roger chegou, primeira coisa que ele procurou fazer é pôr a autoestima de todo mundo para cima, elevar a moral do grupo, dar moral para todo mundo, né? E com o trabalho dentro de campo, tu vendo que o treinador te deixa à vontade para jogar, né? Ele fala sempre nos jogos, erra, mas não baixa a cabeça. Não. Erra e continua que as coisas vão dar certo, vai acontecer. E é o que vem acontecendo realmente, né? Eu acho que é mais por isso. Tem jogador que se encolhe, tem jogador que sabe administrar isso, né? Eu trabalhei com alguns que, né, são... E eu sempre fui tranquilo, a maioria é tranquilo, mas tem uns que sente, principalmente os mais novos que estão subindo da categoria de base. Depois eu tenho a participação da O galera. grande exemplo é a recuperação do Luan, né? É verdade. Galhardo, Luan. Verdade. Não, mas eu estou pegando o Luan pelo fato do Luan... do temperamento. Né? O Luan ser jogador da base, Zeldo. Porque o Luan é o seguinte, ele é um cara muito ativo no jogo. E ele não tem medo mais de perder. Antes ele perdia e era vaiado. Hoje não, ele ganhou a confiança porque há quem confia nele. E ele sentia no jogo, claro. Né? Quando ele perdia, tomava uma vaia e tal. Eu falei do Galhardo, porque o Galhardo ontem deu um abraço simbólico no técnico Roger. Verdade. E eu, que não conheço o Galhardo, suspeito que ele seja parecido comigo. Me xingam, gritam comigo, eu me encolho. Me abraçam, me dão carinho, eu me transformo num leão. E eu acho que o Galhardo é um pouco isso, tu tá vendo? Mas é sério, cara. Galhardo virou num leão, cara. É verdade. É o carinho que ele está recebendo. Vários jogadores se recuperaram. Deixa eu saber do Cadu, certamente tem a galera participando e perguntando para o Maicon também. Fala, Cadu. Isso, Chico, bastante. Muitos torcedores agradecendo o Maicon pela campanha até agora e mandando um abraço também para o capitão tricolor. O Bruno Vanzing está perguntando o seguinte: Maicon, se com o futebol que tu tá jogando, não acha que merecia uma vaga na seleção? Essa é a pergunta do Bruno Vanzing. Então, todo jogador sonha, né, em vestir a camisa da seleção, mas eu acho que as coisas acontecem naturalmente, né? O seu momento dentro do clube pode te levar à seleção. Eu acho que eu tenho que fazer o meu melhor aqui dentro do clube, né, no Grêmio, procurar conquistar títulos, né? Eu acho que isso que vai me levar à seleção. Não só eu, como os outros jogadores, né? Porque acho que vem todo mundo vivendo um grande momento e a gente espera manter isso até o final do ano, se Deus quiser, com conquista. E aí, Cadu? Já o Julian Mazzardo está dizendo se já existe alguma negociação para o Maicon permanecer no Grêmio e qual é o planejamento dele em relação a nesse sentido. A minha vontade, com certeza, é de permanecer, né? A gente já quando eu vim de empréstimo, já tem a cláusula no contrato, se o Grêmio quiser comprar, né? Mas ainda não decidimos, né? Ainda tem mais uns 3, 4 meses ainda pela frente, mas a minha vontade, com certeza, é de permanecer. Você tem contrato com o São Paulo? Eu tenho até o final do ano que vem, no São Paulo, até o final de 2016. Deixa eu fechar com mais uma. Eu queria seguir só essa aí. Tu vai colocar isso pro São Paulo. Porque quando tu quis sair, tu colocou que chegou o momento que tu tinha que dar uma saída. Né? Mudar um pouco aquele ambiente, que é um ambiente conturbado, né? E a gente está observando hoje a própria irregularidade do São Paulo no campeonato, é reflexo desse ambiente que não é bom. O clube perdeu, porque aí é crise política, é crise técnica, e aí vira uma baderna. Deu harmonia. E daqui a pouco tu tá também colocando para o São Paulo essa ideia de permanecer aqui? Ainda não entrei em contato com os dirigentes, né? E já conversei com o meu empresário, ele sabe que a minha vontade é de ficar no Grêmio, né? Porque eu fui muito bem recebido aqui. Ninguém pode falar se eu vou chegar aqui e ser titular. Eu acho que é fruto do meu trabalho dentro de campo, né? Eu tenho que buscar meu espaço e eu venho fazendo isso em todos os treinos, todos os jogos, né? Mas eu joguei 3 anos no São Paulo e por algumas coisas eu saí, né? Então eu acho que não tem mais clima também assim para voltar. É bastante complicado, né? Por outros motivos. Eu espero, né, que os dirigentes também tenham um pouco de bom senso, né, nessa questão e não dificultem as coisas, né, que possa resolver, que seja bom para o São Paulo, que seja bom para mim e para o Grêmio. Mais uma aí, Cadu, para fechar.
O Henrique Schmidt está perguntando, Maicon, quando o Rodolfo saiu, quem foi o grande concorrente, né, para assumir a braçadeira de capitão? E daí eu já estendo a questão para saber como é que foi essa conversa do Roger até a escolha do novo capitão após a saída do Rodolfo. Então, quando o Roger chegou, eu e o Felipe Baixo, a gente tem costume assim, eu sempre, por onde eu passei, de estar falando nos treinamentos, né, tá incentivando, tá corrigindo, ou o companheiro me corrigindo, né, me ajudando num passe errado que eu dou. E o Roger percebeu isso. Eu e o Felipe Baixo, a gente se comunicava bastante assim com todos dentro de campo, né, nos treinamentos. E aí ele me chamou, conversou e falou, não, tem que ser assim, tem que, né, porque o grupo é um pouco calado. E na pré-eleição antes dos jogos, né, o Rodolfo era o capitão e ele sempre deixava um segundo. Né, e esse segundo ele me colocou. Né, e com a saída do Rodolfo, né, automaticamente já... Eu vi, nós mostramos aqui, foi quando do Grenal, isso? Eu acho que foi. O discurso do Maicon. Uma vervezinha legal e tal, né? Vamos lá e bruxaria e tudo mais. Tem que ser assim, né? Porque você tem que acostumar a vencer, você tem que gostar de vencer, porque se você às vezes se conforma, por exemplo, ontem, né? Não desmerecendo a equipe do Joinville, que é uma equipe muito boa, mas se a gente quer brigar lá em cima, esses jogos são muito importantes, a gente tem que vencer, não importa como. Tem jogo que você tem que vencer e foi dessa maneira ontem, entendeu? Então, se a gente acostumar, ganhamos o Grenal, ganhamos o Atlético, perdemos, não, se perder não pode. Esses jogos, se a gente quiser ser campeão, brigar lá em cima, esses jogos, o grupo assimilou que vencer é muito bom, o ambiente é outro, né, com vitórias, né, e principalmente da maneira que a gente vem jogando, como o Roger põe a equipe dentro de campo e a gente vem fazendo, as vitórias... não acontece por acaso, né, de todo mundo ficar se defendendo, sair no contra-ataque e faz um gol. A gente cria bastante oportunidades, né, às vezes de 10, 15 não faz. Teve 3 jogos que a gente perdeu de 1-0, mas o nosso time criou muito, teve várias chances, mas não fizemos. Né, e nos últimos jogos a gente conseguiu as oportunidades de concluir com gols. É que uma derrota para quem está embaixo, perder para quem está embaixo na tabela, daqui a pouco tira a vitória de quem está na ponta de cima. Quer dizer, para efeito de tabela, seria um problema perder para o Joinville, sendo que tu ganhou do Atlético Mineiro. Porque aí lá na frente tu vai ter que recuperar, né? Maicon, tem uma situação do jogo de ontem que chama a atenção. O jogo foi no talo, brigado, peleado o tempo todo, só saiu um cartão. O Roger trabalha vocês para não se envolver com a arbitragem? Com certeza. Acho que depois que determinaram aí que você não pode mais... né, se comunicar com o árbitro, às vezes você chega com educação para falar, não, fala comigo. É chato também, porque nós somos chatos também. Né? Eu falo, eu era muito chato também, tudo eu reclamava com a arbitragem. Eu era muito chato. Mas o Ribeiro Neto é muito chato também, a gente está acostumado. E assim, o adversário faz uma falta na gente, a gente reclama porque recebeu a falta e o adversário porque não foi falta. Então, acaba atrapalhando também o árbitro apitar. Mas tem coisas que a gente tem que se comunicar, né? E o Roger pede, não, esquece a arbitragem, se concentra em jogar, né, e tá dando certo. A gente tem que continuar assim, deixar o árbitro apitar, porque se ele deu a falta ou pênalti, ele não vai voltar atrás. Difícil, né? Só se for uma falta ou um pênalti assim, como aconteceu aí agora no jogo da Chapecoense, como aconteceu, né? Mas é difícil. E aí recuar, mas falta normal de jogo assim não vai voltar atrás, né? Porque a gente está reclamando. Então, é deixar e a gente se concentrar em jogar. E internamente, Maicon, você falou aí, né, se a gente quiser ser campeão e tal, porque o Grêmio está tendo uma outra atenção, até mesmo do restante do Brasil, das outras equipes, né? Esse Grêmio aí era meio desacreditado, como o Luiz Carlos Reck fala que o Grêmio fez um voto de pobreza no início do ano, não era para ganhar título esse ano, era só para ajustar as contas e lá e tal e se figurar bacana. E de repente esse Grêmio foi conquistando. Vocês falam mesmo em ser campeões? Vocês pensam nisso? Eu assim, pela grandeza do clube, independente do momento, o Grêmio nunca pode entrar para disputar só o campeonato. Né? Eu vejo assim, né? Eu passei lá no São Paulo, aqui, tem equipes que você fala, a gente tem que fazer 46 pontos, 47. Né? E como eu falei, pela grandeza do clube não pode nunca entrar só para disputar. Né? E a gente sabe que o primeiro turno foi bom, né? Diante de todas as desconfianças que a equipe, né, tava tendo, mas tem mais um turno inteiro pela frente. Se a gente achar que aqui foi o limite, tá bom,
a gente não vai conseguir ter uma sequência boa no segundo turno. E o grupo está bem focado, sabe que vai ter muitas dificuldades pela frente, mas que a gente está muito preparado, muito forte para brigar até o final, né? E a gente tem que pensar jogo a jogo. Não adianta pensar lá no final, né? Lá no final vamos ser campeão, não. Vamos construindo passo a passo, né? Com humildade, como a gente vê até agora, mas que a gente está igual a todos ali na briga. Muito bom. A gente está se encaminhando para o final da entrevista, mas eu queria que você falasse, Maicon, sobre esse carinho do torcedor aí que estava na pergunta ali, numa das perguntas que o Cadu fez para você. Você falou que foi muito bem recebido aqui. Você está adaptado? Como é que você sentiu a cidade, o torcedor te acolheu mesmo? A gente nota isso, né? Como é que você está em relação a isso? Eu estou muito feliz aqui, né? Como eu falei, eu espero continuar, né, no clube. Né, fico feliz com o carinho do torcedor, não só comigo, mas com todos os jogadores, né, por tudo que a gente vem fazendo nos jogos. O torcedor vem enchendo a arena, né, nos apoiando. Né, então a gente espera continuar, ter mais uma sequência boa e, se Deus quiser, no final do ano, poder ser coroado com título, né, pro torcedor que merece. Eu queria jogar uma casquinha de banana na saída pro Maicon. Jogue. Que não é pra ele, provavelmente. Jogue porque não é tu que vai pisar, né? É que o Maicon falou assim, eu fui guindado à condição de capitão do time porque eu sempre fui de orientar, de conversar, dialogar e tal. Tu já dialogou com o Wallace para que ele não tome tantos cartões? Então, o Wallace é um grande jogador, né? É jovem, vai amadurecer muito ainda, tem mais 15, 16 anos de carreira pela frente, né? E o Roger trabalha muito essa questão com ele, porque ele é um jogador rápido, forte, né? Tem um bote no adversário, precisa ir de repente você chega um pouquinho atrasado, por ele ter a perna comprida, a falta, de repente, se transforma numa falta agressiva, assim, né? Sim. E acaba tomando cartão, mas ele tá corrigindo, e vai melhorar com o tempo, né? Porque ele é jovem também, mas é um cara muito experiente, esperto, né? Ele sabe que tem que melhorar nessa questão, porque tomar muitos cartões você acaba ficando muito visado. Esse esperto matou a charada, né? Porque eu estava olhando esse R arrastado. É o caraca da gema em você, né? Carioca. Mas ele falou jogando. O jogando é o mineiro que fala, por isso que eu fiquei... Quando ele falou esperto... Ô, Maicon, a gente poderia fazer um programa inteiro com você, né? Você gosta do YouTube? Você fala bem, se expressa bem. A gente deseja sorte, sucesso à frente do Grêmio aí, que você continue aí, quem sabe mais tempo, até pelo nosso convívio aqui, ser um cara bem relacionado. Tudo de bom. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Quando precisar, a gente volta aí. Legal. Grande Maicon, capitão do Grêmio, aqui nos Donos da Bola. Depois do intervalo a gente vai falar do Internacional, vai falar mais do Campeonato Brasileiro. E tem semana de Copa do Brasil, a gente já volta. Nós mostramos para você uma série sobre o mundo do trabalho. Falamos do mercado para os jovens e o quanto eles precisam estar preparados para enfrentar os desafios. De que forma a gente consegue linkar uma geração que nasceu num pós-guerra e uma outra geração que nasceu num pós-era tecnológica. O tema atraiu centenas de pessoas para o Teatro do CIEE, que ficou lotado. O apresentador do Jornal da Band e da Band News FM, Ricardo Boechat, e o professor universitário Christian Tudesco falaram sobre os desafios de quem está ingressando no mundo do trabalho e quais as expectativas das empresas. Como é importante que você desenvolva determinados apetrechos, como o de saber falar. Foi muito interessante, inclusive com uma interação plena da plateia, que encaminhou diversas questões que eles abordaram da melhor forma possível. Vem aí mais uma novidade na tela da Band. Você não pode perder. Nesse momento em que precisamos economizar, pequenos gestos fazem toda a diferença. Com a Sim, sua vida fica mais completa e feliz, gastando bem pouquinho. Internet banda larga 10 mega por R$ 24,90 por mês. É hora de economizar, sem perder qualidade.
uma das melhores bandas-largas do Brasil para jogar, falar com os amigos e assistir filmes. Quer economizar de verdade? Diga sim, a resposta certa. O Internacional estreou seu técnico nesse domingo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e o que a gente viu foi um empate xoxo em 0-0. Faltou futebol, né, gente? Sei, as duas equipes demonstraram que estão em uma fase. Né? Agora não pode perder um gol desse, né? Cara profissional não pode perder um gol desse, né? Pelo amor de Deus, né? E o outro do Tyberson não sabe chutar uma bola. Aí já é definitivo, Nossa né? senhora. Peraí um pouquinho. Determina que não tem condição de jogador. Eu sou coerente. Eu dei-lhe um pau no ataque do Grêmio e não sabia chutar. Aí eu vou tapar os olhos nem deve. Não vou. Nem deve. Os caras não sabem chutar, não sabem o que fazer na frente do goleiro. É o que eu exijo de ti, exatamente. Olha lá. O que é isso? Quando tu critica o Grêmio, tem que criticar o Internacional também. Esse é o mesmo caso, tá? O time não tem confiança. E quando não tem confiança, o cara chega na frente do goleiro e chuta. O Pedro Rocha é um caso. Pedro Rocha, só voltando um pouquinho no Grêmio, esse jogador vai chegar um momento que ele vai acertar na casinha e vai começar a fazer gol. Isso aí. Depois da primeira... Claro, tu vê que o Internacional não está confiante, ó. Tu vê que o time não tem confiança. E comparado com os últimos jogos do Inter... Sim. Eu achei que o Inter jogou um pouco melhor. Não, eu achei que o Inter até era merecedor da vitória. O Inter teve atitude e tal. Aí é que tá. Isso aí era... Esse é o ponto. Tudo bem, ele teve atitude, mas ele criou. Antes ele não conseguia criar. Mas teve muitos desfalques, né, gente? Não tinha articulador. Então é o seguinte, outra coisa, eu não ia esperar uma mudança considerável no time do Internacional do dia que o Argel chegou, no dia foi quarta-feira, quinta-feira. Ele treinou sexta e domingo. Para aí. Se a gente for ampliar o contexto para além do jogo, nós podemos encontrar vários argumentos para dizer, poxa, que é isso? Mas se a gente for restringir a análise às circunstâncias do campo, foi 52% de posse de bola do Cruzeiro, 48% do Inter. Do ponto de vista da iniciativa, o jogo foi igual. Claro. E aí houve erros individuais por conta dessa situação do Inter. Vamos pegar o Inter e deixar o Cruzeiro de lado, que o Inter está sendo reinventado. O Inter está sendo remontado com jogadores que não têm a mesma qualidade daqueles jogadores que estavam antes. Como disse o Chico, time com desfalques, né? Time com desfalques. Pô, o Fabrício não jogou, foi um desfalque pro Inter, né? Essa é uma provocação subliminar. Eu quero te fazer um alerta que hoje tu não está deixando o Ribeiro Neto falar. Graças a Deus. Realmente isso não acontece. Aliás, eu tenho que mandar alguns abraços hoje, tá? Tá bem. Não posso esquecer. Eu não consigo falar no programa. O que não dá, Ribeiro, a gente não pode fazer um pré-julgamento do trabalho do técnico do Internacional, que começou agora, teve 2 treinos e um jogo. E deu para perceber que já houve uma mudança anímica, tipo de jogo. Está elogiando o Argel, é isso? Estou elogiando o trabalho dele. O que eu queria fazer uma observação é que o Argel, tirando a parte do trabalho, parte prática, discursivamente falando, o Argel me parece que está muito espaçoso. Ele vai ter que dar uma aliviada. Ele veio com a proposta de concentrar toda a atenção nele, mas tudo que é demais dá problema. Me parece que ele está demais na questão do discurso. Parece por quê? Ele está dando discurso na frente das câmeras para jogadores. Ele pegou um grupo esfacelado, tá? Amorfo, tá? Jogadores que, alguns inclusive, que a bola queima, tá? Amarelão puro. E tu quer que ele chegue assim, oi, tudo bem, como é que tu tá, bebezinho? Ele tem que chutar como é que o Maicon falou que chegou o Roger no Grêmio? Mas levantando a autoestima do seu nem 80. Nem 8, nem 80. O Grêmio estava 8 com o Filipão. Laço e laço. A gurizada caiu. Veio o Roger meio tempo. Ou tu acha que o Roger é só amiguinho? Claro que não. É isso aí. O Argel, pelo contrário, o que a gente conhece do Argel e o que ele disse, ele vai, como é que ele falou? Vai fechar o grupo, vai... Fechar o vestiário, blindar o vestiário. Vai blindar. Ele falou, vai blindar o vestiário. Tu não quer que eu fale. Ele vai proteger os caras. Então é isso que os caras estão precisando. E tanto que o Argel falou assim, ó, agora, até acho que aí ele falou um pouquinho demais. Ele falou,
Agora vai ter um comandante aqui. Aí... E porque realmente estava ruim mesmo, o que o Zé tá falando, de guerra, Zé tá falando é que assim, Zé tá falando é a exposição que o Valdívia teve, por exemplo. Mas estava demais, o Valdívia tá demais, pouco para cá, pouco para lá. Eu não sei se nós temos essa imagem. O Valdívia foi a melhor coisa em termos de irreverência. Quando jogava bola. Futebol. Que reverência, você tem que jogar bola. Não, Ribeiro, desculpa. Tá, mas o lado do entretenimento é uma coisa. Eu adoro quando o cara já é famoso, estabelecido, aí ele pode ser celebridade. Enquanto ele está crescendo, titular do Internacional. Não, mas está jogando pouco. Não, mas ele e o time. Alô, Valdívia, vamos responsabilizar ele. Pouca bola, viu, Valdívia? Não, peraí. Aí tu tá concentrando no Valdívia a responsabilidade de um time inteiro que caiu. Não. Peraí. O seu William vai fazer isso. O seu William não tá jogando nada. Jogou bem ontem. Não tá jogando nada. Jogou bem ontem. O Dourado caiu de produção. Todos os jovens caíram de produção. E a culpa não é da internet, tá? A culpa é do futebol, não é da internet. Tá, só que o problema é o seguinte, ó. Num ponto o Ribeiro tá certo. Ele apareceu muito mais pelo lado irreverente. Claro. E aí o futebol dele foi se perdendo um pouco, ele continuou sendo irreverente. A peruca do Valdívia não é mais importante que aconteceu? Que a bola. Hoje esse jogador é um jogador que a gente nota que ele tá abatido. Tá. Ele não é mais o Valdívia sem confiança. Irreverente. Quantos chutes ele deu, ele não tá mais chute. E nisso aí, eu vou concordar com o Ribeiro, e num ponto que o Zé Aldo coloca, eu acho que o Zé Aldo tem razão. Eu acho que essa cobrança, porque o Argel ele veio munido do relatório da direção do Internacional. Industriado, se diz. Ele foi industriado pela direção. Quando ele foi conversar com o Carlos Pellegrini, certamente o Pellegrini apresentou um relatório. Tirou o corpo fora e botou nos jogadores. Dizendo o seguinte, olha, o Valdívia tá desfocado, o Anderson não tem condição ainda, tem que entrar em forma, tu tem que cobrar do Alex, que de repente não conseguiu ser o mesmo jogador, por coincidência, que fique bem claro, porque eu sou muito fã do Alex, tá? Hever. Só concluindo, Vitinho, tá? Hever e tal. Então ele chegou com o relatório pronto. E aí ele quis apresentar armas para o grupo. Eu só acho o seguinte, é que não pode ser sistemático, porque aí ele pode se complicar. Mas ele tem 3 dias, rapaz. Como é que sabe que é sistemático? De Deus. 3 dias, não. Eu tô falando algo lá na frente, só que eu não vou cobrar agora. Eu não vou cobrar esse tipo de atitude agora porque ele está recém chegando. Por quê? Porque tinha uma cultura de um oba-oba. Claro que tinha. Que o cara não queria jogar, não jogava, e com o Argel é diferente. Então vai ter que se enquadrar. Que tinha a cultura da pizzaria, que acabou. Carlos de la Rocha, vamos com a participação da galera aí, Cadu. Vamos lá, agora do torcedor colorado. O Lucas está dizendo que o Inter jogou bem, só faltou o gol. Ele está insatisfeito aqui. O Williams Nunes está dizendo que o Inter apresentou uma nova postura em campo, mas faltou finalização, e reclama também do Nico Freitas, que segundo ele não entrou em campo. E o Alexandre Garcia está dizendo que, embora o empate não tenha sido bom, já se notou que com o Argel o Inter ganhou marcação e garra. Acho que eu vou implementar um rodízio aqui no programa também. Vai lá, Ribeiro, dá o teu recado aí. Que tu não gosta de mim, eu tô sabendo, entendeu? Mas tu tem que imitar aquilo que eu sou bom. Por exemplo, eu não sou tão espaçoso assim, mas quando eu tô com o ativo, me segura porque o bicho pega. O Richard Guilherme dos Pampas aqui é fantástico. Aqui, ó, você sabia que as mulheres gostam de homens que têm iniciativa? Vontade e disposição? Então, meu amigo, não perca tempo. Tome uma atitude hoje mesmo e tenha noites prazerosas com a Tilma, o estimulante do homem moderno. Rápido, prático, eficiente, não há dúvida. Age vários dias no seu organismo. Não vicia e é indicado para homens de todas as idades. Saiba mais do 3081 0700 e aproveite a promoção Super Vantagens Atilmo! Descontos especiais, facilidades do pagamento, embalagem aqui, ó, discreta, né? Entrega grátis e se você tem vergonhinha, aquelas coisas assim, né? Pode ser sigilosa para todo o estado do Rio Grande do Sul. E ainda vai o super energético Ativo Gladiadora. Está indo de presentaço para você ter mais energia e disposição o dia todo. Ligue, tá aqui, ó, 3081 0700. E por quê? Ativo é você, na ativa sempre. Recado do Richard Guilherme dos Pampas, quase um Brad Pitt. Beleza. Fala, Zé. Dá um alô pro Roger, pro Argel. Pro Argel? Pro Argel Fux.
que o bom amigo não é aquele que passa a mão na cabeça, passa a mão no ombro, quando o cara está errado, deixa que o cara vai e se estrepe. O verdadeiro amigo é aquele que dá a morta e diz, olha, não vai por esse caminho, tá cheio de pedras, tu vai te estrepar, segue o outro caminho. Mas isso aí eu acho que é na chegada. Argel. O que tu quer dizer com isso? Argel, não vai pela cabeça da direção do Inter. Ah, tá. Não fica apertando... Mas Fencalha é funcionário do clube, ô não fica apertando orelha de jogador, porque o grupo vai acabar estragando o teu trabalho. Conquista os caras com a tua boa índole, com o teu bom temperamento, com a tua transparência, com a tua personalidade. No começo do ano, a direção quis escalar um jogador chamado Andershow. O técnico percebeu que ele não tinha condições. Ele contrariou a presidência, que o criticou publicamente. E ele mostrou que estava certo, mas a direção não o perdoou. E este treinador, que tem contra ele e a favor da direção da imprensa grandes bandeiras, luminares da imprensa gaúcha, ainda dando pau quando o cara já saiu, este cara levou o Inter a ser o único brasileiro a entrar entre os 4 da América, o campeão gaúcho, e revelou vários jogadores. Fez um trabalho, apesar de ser dentro de casa, dormir com o inimigo, muito bom. Então, gênio revolucionário. Argel, é um gênio revolucionário. Faz pela tua cabeça, pela tua personalidade, conquista os caras, fecha com eles e faz um trabalho. Não briga com os caras até na hora no aquecimento, na frente das câmeras, que tu pode te dar mal. Recado de amigo, Argel. Brilhante, Zé. Assino embaixo tudo que tu acabaste de dizer. Muito bom, hein, cara? Por quê? Porque precisa Sabe explicar. por quê? Ele tem que discordar agora. Precisa explicar? Precisa. Por quê? Eu discordo, eu acho que então discorda, à o vontade. discurso do Zé Aldo está muito bonito, está muito legal, mas existem situações, cada caso é um caso. Mas Zé. surtiu efeito já, né? Tá? Porque o Inter pelo menos tem para muita alguns disposição. jogadores você dá carinho, para outros você dá pressão. Isso não é só do futebol, isso é na vida. Mas ele deu pressão, em quem ele tinha que dar pressão, ô Ribeiro? Então tá pronto, tá explicado. Tá? Só que não pode ser um negócio sistemático. Mas eu acho que se mas for tá sistemático. Não, é que foram duas Poxa vezes vida, eu não seguidas. tô dizendo que tá, Ribeiro. Mas então por que eu tô falando isso? Vem cá, a gente não pode projetar no futebol, eu tenho que falar do que aconteceu. O sistemático. Tu tá falando, tu tá voltando no tempo, só fala no Diego aqui. Olha, aqui é uma mala. proteção. É que aqui, ó, agora eu entendi. Meu Deus, é difícil. O Agora apresentador não eu consegue entendi. falar nesse programa. Fala o que eu gostaria que tu falasse, Zé Aldo, humildemente. Humildemente, tá? Humildemente. Pô, Não, Ribeiro, comanda o programa aí, toma aqui, comanda aí. Não, toma, não deixa a gente falar, tio. Você, Daniel, passou o programa inteiro falando, tu não disse nada. Diz para Conclua a tua tese aí, Ribeiro. Diz para o que Não, você não usa deixa completar, que é pior. O mesmo discurso que você disse agora do Argel para o Valdívia. Faz a mesma coisa. Valdívia, amigo é aquele que não passa a mão. Valdívia, aquele não diz que está sempre tudo certo. Faz isso que é uma boa coisa. Só que um é comandante, o outro é comandado, né, Tem uma Ribeiro? diferença muito grande. E a questão é a exposição sistemática, como disse o Daniel, que eu até acho que não está acontecendo, mas Não. foram 2 vezes, né? Foram 2 vezes. O Valdívia esqueceu na internet. Ô, Valdívia, Mas tem que cuida com dar a um internet. sacode. Mas é que Tem que exposto dar um às sacode. câmeras pode fazer com que o jogador sinta, e aí pode ter um efeito contrário, é o que o Zé está tentando dizer. Ah, mas aí é o seguinte, né? A gente está lidando com um jogador que até agora demonstrou que tem personalidade. O Valdívia é um cara que tem personalidade. Verdade. É que Na daqui a internet pouco... ele tem bastante. Não, ele tinha dentro de campo, Ribeiro. Para aí, não transforma o Valdívia num rastaquera. Aí vira um pelo futebol na quarta e contrário, outro no domingo. eu estou aqui querendo que o Valdívia seja o Valdívia que nós conhecemos. Mas eu também, só que para isso não precisa estar Tá, destruindo mas o a jogador. culpa né? disso é da internet? Ou é do time? Ou é da Isso mudança de aí é uma técnico? Ou é do clube? Ou é da ferramenta. direção? Isso é uma ferramenta. Tu sabe muito bem, você é um comandante. Você sabe muito bem que para chegar a isso aqui, você tem várias formas de chegar. Você pode ir numa linha reta, você pode fazer uma curva. Quando o Inter se comandante tem que sentir qual é o melhor caminho. É que a linha reta é muito... tu leva menos tempo na linha reta do que na curva, ô, Ribeiro. Então tem que ir na linha reta mesmo. Quando o Inter se reharmonizar, quando se reinventar e estiver harmonizada a reinvenção com o novo técnico, o Valdívia será esse Valdívia que tu estás cobrando. O D'Alessandro será o D'Alessandro. Os jogadores serão potencialmente eles, na plenitude da sua capacidade. Mas isso precisa que o coletivo esteja reharmonizado, que neste momento ainda não está, Ribeiro. É que o detalhe é o seguinte, né? É que o Ribeiro ele personalizou a crise no Internacional. Então o Nilton, quando dá uma entrevista e reconhece que estava acima do peso, o problema era o Diego Aguirre. Isso. O Vitinho recebeu oportunidades e não jogou, não conseguiu dar resposta. O pai dele teve que vir para cá para ajudar ele, mas o Diego problema Aguirre. era o treinador.
Então daqui a pouco... Sabe qual é a diferença? A diferença é que vocês estão fechados com a Aguirre. Eu não... Se for assim, eu não vou. Então deixa assim. Tu mostra que tu realmente não tem argumento pro que a gente acabou de dizer. Aliás, o que eu só falo aqui é argumentos. Não. E a única coisa que vocês dizem é ficou na terceira Libertadores e tirou o Gauchão. Não, eu não digo. É muito simplista o argumento. Não, Ribeiro. É o terceiro da América. É o terceiro da América, é o Gauchão, é os jogadores revelados, é um monte de coisa. O nosso argumento não enxerga. Engraçado. Eles revelou os jogadores e todos eles caíram de produção. Com o time inteiro, inclusive com os cascudos. Aí eu vou responsabilizar um cara. A culpa é de quem? Se todo mundo foi mal, a culpa é de quem? O nosso argumento é que tu tira dos caras a responsabilidade. Eu aprendi na vida, entendeu? Não pode tirar dos caras. Se cai um ou outro, o problema é individual. Agora, se cai todo mundo... Tu não tá errado. Mas, Ribeiro, nós atestamos uma dificuldade e erros também que ele cometeu, só que ele não cometeu sozinho. Não, olha aqui, ó, eu vou te... Mas tu coloca assim, como se ele fosse o efeito. A direção teve mais culpa do que ele. A chegada do Argel, porque tudo era culpa do Aguirre, a chegada do Argel já surtiu efeito, né? O Juan não pôde jogar ontem, como não podia jogar antes. Depois do intervalo a gente volta para continuar esse debate aqui. Até já. São exatamente do jeito que você imaginou. Posso ajudar? Promoção Skin Oktoberfest. A Skin vai levar você e 3 amigos para a maior festa de cerveja do Brasil. Isso e mais um monte de prêmios. Toca nada, hein? Ih, toca pra gente, então. Beba com moderação. Vem aí a Expo Inter 2015. A 38ª edição acontece de 29 de agosto a 6 de setembro no Parque Assis Brasil, em Esteio. A inauguração oficial com o desfile dos grandes campeões será na sexta-feira, dia 4 de setembro. Na cerimônia deve ser firmado o protocolo de cooperação mútua do governo do estado com o Uruguai para a integração da Expo Prado, que será realizada de 9 a 20 de setembro em Montevidéu. O circuito de exposições agropecuárias do Mercosul começa no Paraguai em julho, prossegue na Argentina com a Feira de Palermo, em Buenos Aires. Depois vem a Expo Inter e a Expo Prado. Eu sou Lizemara Prates e espero vocês no Agroband, sábado, às 7h30 da manhã. Saltec Telecom, a maior empresa gaúcha de telecomunicações, oferece internet corporativa 100% dedicada. Ligação ponto a ponto matriz filial, conectando sua empresa em qualquer lugar. Telefonia fixa para empresas. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Equipe própria, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Ligue para a Saltec ou acesse o site e repense sua internet. Os donos da bola. Oferecimento Skin, do jeito que o povo gosta. Estamos de volta. Cadu, vem com a informação aí. Chico, o pessoal os colorados estão aqui participando muito, falando sobre o Argel. O Grandini está dizendo que acredita no trabalho do Argel, o que faltava no time do Inter era alguém com perfil aguerrido, ele está dizendo que o Argel é o cara. Já o Anderson está dizendo que o Zé Aldo deu a real, concordando com a tese do Zé Aldo, dizendo que o Aguirre botou o Anderson no banco, jogou entre os 4 da Libertadores, ganhou Grenais, mas dormia com o inimigo. Já o Silvius faz um contraponto. Ele está dizendo que o Anderson continua no banco e os Grenais o Inter apenas enganou, pois o Inter ganhou sempre na individualidade. É uma posição da qual eu discordo, mas enfim. Vamos rodar os gols do final de semana aí? O Avaí perdeu para o Corinthians venceu de virada. Olha o Guerreiro Imortal. Faz gol, né, cara? O André Lima fez o gol do Avaí e o Luciano fez os 2 do Corinthians. E se discutiu muito esse gol com uma segunda bola em campo. Marcela não atrapalha, não atrapalhou, né? Mas foi um golaço, hein, Tira? Aconteceu isso na Arena ontem. Uma segunda bola em campo, o jogo seguiu e os caras tocaram lá. Aliás, Luciano, no Corinthians, 2 jogos, 5 gols, hein? Botou o Wagner Love no banco. Tava lá no Pan-Americano. Foi convocado pela seleção essa do que o Luan também foi, né? A Olímpica. Vamos com o Chapecoense e Atlético Mineiro, vitória da Chape, 2-1, um jogo muito polêmico, discutido, com muitos lances equivocados e discussões da arbitragem, enfim. A gente tem o Kleber Santana marcando para a Chape, o Neto contra acabou marcando, né, no empate do Galo, e o Apodi usando o braço esquerdo, acaba levando vantagem aí, essa câmera está distante, mas ele
com o braço esquerdo carrega, depois dá um corte constrangedor. Mas foi toque, tá? É o que eu estou dizendo. E aí depois dá um corte constrangedor no marcador do Galo para fazer o gol. Belo gol. Mas foi toque, sim. Tirando a normalidade, plasticamente, foi um belo lance. E o Apodi é um lateral chato, né? Ele tá é rápido. Incomodando, né? Chato no bom sentido. Vamos com o Fluminense e Figueirense. 2-1 para o Flu de virada. O Clayton marcou o primeiro para o Figueirense de pênalti. Primeira vez que o Clayton. Ronaldinho Obrigado, e o Fred jogaram juntos. Obrigado, Ribeiro, por carimbar tudo. O Cícero marcou o gol de empate do Flu. E aí o Fred, né, no estilo artilheiro, tranquilidade, na frente do goleiro. Palmeiras 4, Flamengo 2, grande jogo lá na palestra. Afanaram 1 milhão, 2 pênaltis não marcados. Eu vou te dizer que são bem discutíveis. 2 gols do Ederson, viu? O Ederson bem saiu lá. bem. Fez gol também, viu, Ribeiro? Jackson marcou o ex-Inter, né? Marcou do Palmeiras. O Ederson marcou 2 gols, também ex-Inter, né? Ederson do RS, viu, Ribeiro? Eu sei disso. Samir contra... O Dudu não estava punido 6 meses? Mas conseguiu um efeito... Mais um efeito suspensivo. Beleza. Beleza, tu pune o cara por 6 meses e uma semana depois ele tá jogando. Impressionante. E se tu reclamar, tu toma um cartão amarelo. Aliás, o Dudu que não sabia chutar no gol. Não, né? ele chutou errado. Inclusive, ele chutou tão errado que ele fez o gol. A lógica jurídica... abaixo do goleiro, cara. Chutou em cima do goleiro. A lógica jurídica do efeito suspensivo é que como há uma decisão de primeiro grau e depende de um recurso que poderá ser reformado, para que não se pratique já uma injustiça, concede-se o efeito suspensivo para que então, depois do segundo julgamento, uma sentença definitiva, ele cumpra a pena. Obrigado, doutor. Então é o seguinte, para que julga então? Eu acho bonito o teu juridiquês e tal, eu acho bacana. Meu juridiquês. Não, tomou um papo reto, comigo é no popular, tu apresentou uma cantinflagem jurídica. Essa que é a grande verdade. Não, mas é isso, já aconteceu com o Petros no Corinthians e muitas vezes acontece com o Grêmio e com o Internacional, com os nossos jogadores que jogam sob efeito suspensivo também até segundo julgamento. E não cumpra nunca pena. Aí nós punimos um jogador por 6 meses, porque deu agrediu o árbitro, e aí, data vênia, julgamento, está solto. Roda os gols aí de São Paulo, quer dizer, de Goiás 3, São Paulo 0, né? Que o São Paulo, nossa senhora, o Michael falou aqui, né? O futebol tá nivelado, cara. Esse clube é uma bagunça, impressionante o que acontece com o São Paulo, né? Com começou bons com jogadores. crise política, né? Esse é que é o detalhe. Exato. São Paulo também vendeu quase todo o meio de campo durante o Campeonato Brasileiro, né? Vou cometer uma trairagem. Maicon começou a se emocionar, ou como diria um amigo meu, se emocionou-se e começou a abrir o verbo com relação ao São Paulo aqui no estúdio. Por isso que ele disse aí que o JP deu um sinalzinho para menos tal. E ele travou. Ele tem contrato com o São Paulo, tem que voltar para lá, mas o Maicon na saída do São Paulo, vocês lembram, né? Ele deu entrevista chutando o balde. Não, ele jogava e os caras vaiavam ele. Aí é que tá. E aí quem tinha que decidir, né, os badalados, não decidiu e continua assim. Sport 1, Ponte Preta 1, Diego Souza e Borges, 2 conhecidos aqui, né? Tabela até do adversário lá. Tu vê. O Sport é um time bem ajustadinho, né? Esse aí me surpreendeu. Perdeu pontos com a Ponte, caiu lá para a 7ª colocação. E aí o Borges vai fazer o gol de empate da Ponte. Ponte, próximo adversário do Grêmio. Doriva está acertando a mão, hein? Aos pouquinhos, né? Porque a Ponte perdeu o Cajá e o Rildo. E aí acabou tirando o voto. Quando o Cajá faz falta é porque a coisa... mas olha o preconceito, porque a largada do Cajá no Campeonato Brasileiro foi excelente. Muito boa. Eu pensei que ia parar na seleção brasileira. Ribeiro. Gol do Coritiba contra o Vasco, jogo que demitiu o técnico Celso Roth, colocou o Vasco na lanterna do Campeonato Brasileiro. Que hora que o zagueiro fez, aí o Celso tem culpa, esse é o Daí Zelda. Aliás, quem será o próximo técnico do Vasco? Já é o Jorginho? Não, depois dele, porque ele vai cair também. Senhores, se o Internacional espera mais uma semana para demitir, para contratar o treinador, hein? Não, olha aqui, ó. Será que estaríamos discutindo o Celso Roth ou não? Quem será o próximo técnico do Vasco? Jorginho foi anunciado. Deve mais 4, 5 rodadas deve ser demitido e vem mais um. Já vamos pensar no próximo. O Vasco vai cair, né? A discussão talvez fosse, será eficaz ainda Celso Roth? Porque ele pegou Curitiba, quase derrubou. Pegou o Vasco. O Celso Roth já não está mais fazendo milagres. Depois do intervalo a gente volta para fechar o programa. Não tem mais intervalo? Não tem. Você chamou já todos os intervalos, vê cara. que coisa, você pode falar comigo, não tem problema. Eu quero mandar 2 abraços. Por favor, Daniel. Um abraço ao Cristiano, grande figura, torcedor do Inter. Encontrei
Nova York Me contaram que você anda abafando na night. É isso aí. E ele simplesmente narrou o gol do Gabiru com tudo que eu disse. É mesmo? Impressionante. Marcou o gol, um grande abraço para ele. Pô, que legal. Tá bem de amiga. Parabéns. E não terminei ainda. Um abraço pro Maurício também, que eu encontrei durante a semana. É difícil, até no abraço. Até no abraço. Eu quero aproveitar... O Ribeiro, deixa ele dar um abraço, Ribeiro. Não, um abraço ao Maurício e ao Cristiano, porque tu interrompeu no meio do abraço, cara. Ah, então tá bom. E eu quero mandar um grande abraço para toda a Cidade Baixa. A gente volta amanhã projetando a Copa do Brasil. Tchau, pessoal. Acompanhe os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. De segunda a sábado, 7h20 da noite. Informação com credibilidade. De olho na notícia. Jornal da Band. Há 75 anos, o Educandário São João Batista oferece atendimento clínico e escolar gratuitos para crianças e adolescentes com deficiências físicas múltiplas. O que recebemos em troca não tem preço. Ajude-nos a continuar dando e recebendo amor. Empresas e pessoas físicas podem doar parte do seu imposto de renda. Acesse educandario.org.br e veja como.